Termo de reestruturação, principais termos resumidos. Aumento de capital. Leilão reverso de até 2 bilhões. Roll-up de 3,5 bilhões e novo roll-up de 2 bilhões. Pulando o carnaval aqui, meus amigos, lendo e tentando entender essas 492 páginas do novo plano apresentado pela empresa no dia 6 de fevereiro, a respeito aqui do acordo com os credores, para tentar trazer para vocês uma maior clareza sobre o que nos aguarda no futuro. É o que vamos tratar no vídeo de hoje a respeito aqui do aumento de capital, ao qual teremos sim, perante muitos comentários aí pelos grupos, teremos o direito de subscrição. Isso mesmo, meus amigos, subscrição a respeito das novas ações alocadas ao mercado. E vamos entender um pouco sobre a questão aqui desses créditos e desse leilão reverso, junto com essa dívida roll-up DIP atual, ao qual a empresa terá que quitar agora em dezembro de 2024, 15 de dezembro para ser mais exato, que está no total de 400 milhões de dólares. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui agora, muito obrigado pela sua confiança e participação. Se você gosta do nosso conteúdo, por gentileza, curte, comenta, compartilha, leve esse vídeo para mais pessoas, para que todos entendam a necessidade que temos de buscar entender diante dos próprios documentos, ao invés de ficar só preso ouvindo opiniões alheias. Meus amigos, sem muita enrolação, como vocês podem ver aqui, eu estou com o documento aberto desde ontem, que eu venho massacrando esse documento aqui, madrugada inteira e hoje o dia inteiro. E aqui eu fiz um resumo, tá? De alguns pontos que eu considero ser cruciais para a gente entender realmente o que nos aguarda no futuro. O primeiro ponto é que tudo que irá acontecer, tudo que está programado neste novo plano, irá acontecer depois da homologação do acordo. Então teremos agora dia 5 de março a primeira chamada na Assembleia e dia 11 a segunda chamada. Ela aprovando, vamos considerar na segunda chamada 11 de março, eu calculo que até o dia 15 de maio o juiz terá homologado este acordo, baseado no aditamento ao plano, onde foi aprovado e algo em torno ali de 30 dias aproximadamente, 30, 45 dias, foi quando o juiz deu a homologação do acordo. Acontecendo a homologação do acordo, todos os pontos que tiver aqui no acordo vai ser seguidos. Então, tem pontos aqui claramente que ele será modificado, a empresa já deixou claro sobre isso, e tem situações que a gente não consegue entender de jeito maneira. O meu conselho para vocês é o seguinte, tem muito vídeo rolando aí a respeito de lá atrás falou isso, a entrevista tal, fulano falou aquilo. Galera, o que eu vou me basear neste plano, neste vídeo aqui, é o que está no plano, é o que possivelmente vai virar via de regra, caso lei. A empresa apresentou um plano, todo mundo acordou, todo mundo assinou, o juiz homologou, é fato, é lei, não tem mais o que ser alterado. Então veja só, a gente terá um montante aqui primeiramente, ficou muito difícil entender dentro desse plano aqui, qual que seria a linha temporal das coisas. Mas eu tentei chegar em um consenso, tentei chegar em um ponto onde teremos aqui o aumento de capital, no qual sim teremos o poder de subscrição, que é algo que vem chamando muita atenção, é algo que realmente está muito obscuro aqui dentro deste documento, mas é o que está dentro da lei. A empresa deixou claro que vai se basear no artigo 171 das leis das SAs. Então não tem para onde correr, galera. Baseando-se na lei, essa questão, como foi trazido para a gente lá atrás, conversão de dívida, vamos pegar 15 bi e converter por 80% dos papéis. A gente vai lá, descobre quanto que é 80%, pega os 15 bi, divide por 80%, o número de papéis, e a gente chega no PM dos credores. Essa foi a nossa base, porque foi isso que foi passado. Inclusive o próprio Rodrigo Abreu soltou nesse vídeo aqui em entrevista ao pessoal do Teletime, ele deixou claro dessa forma. Só que lendo o documento, a informação trazida foi completamente diferente. Então deixa eu trazer para vocês aqui um resumo, para que vocês entendam um pouco do que nos aguarda a partir do que eu acredito seria ali a partir do dia 15 de maio, quando teremos já homologado este novo acordo. Os créditos quirografários classe 3, vocês vão achar essas informações aqui lá no documento 4.2.2.
Exceções. Alguns créditos de classe 3 não serão afetados pelo plano de reestruturação de acordo com o que foi estipulado no plano anterior ou em casos específicos previstos no plano. Só para lembrar, meus amigos, isso aqui é um resumo, tá? Dessas 942 páginas eu consegui identificar algo em torno de 120 páginas essenciais para a gente analisar e dentre delas eu fiz um resumo e busquei resumir mais ainda para trazer para vocês um assunto mais fácil e mais didático. Opções para os credores. Cada credor quirografário de classe 3 tem a opção de receber o pagamento integral de seus créditos conforme estipulados na cláusula 4.2.1 ou optar por reestruturá-los de acordo com as opções disponíveis no plano. Então, basicamente, para esse credor, que ele é o nosso foco aqui, ele é o cursor aqui da nova RJ, esse credor financeiro, ele tem duas linhas aqui para seguir. Ou ele entra com dinheiro novo e passa a ter garantias, ou ele não irá prover dinheiro novo e aí tende a receber um pouco mais à frente. E aí o risco para ele aumenta, claro. Pagamento pela Oi. Os pagamentos aos credores quirografários da classe 3 serão realizados pela empresa Oi de acordo com as condições estabelecidas no plano. Subrogação de direitos e obrigações. Com a homologação judicial do plano, a Oi assume todos os direitos e obrigações da devedora original dos créditos, tornando-se os credores concursais, credores da Oi. Crédito intercompany. Quaisquer créditos detidos pela Oi como resultado de pagamentos no âmbito do plano e que resultem na subrogação de obrigações perante outras entidades da empresa serão tratados como créditos intercompany. Descontos e desságio. Qualquer desconto ou desságio aplicado aos créditos a serem reestruturados será aplicado primeiro aos juros devidos e pagos e em seguida a parcela principal desses créditos a serem reestruturados. Em seguida aqui, meus amigos, eu estou seguindo também a sequência ali do documento, tá? Entramos aqui no leilão reverso, onde tem um ponto bastante obscuro aqui para a gente debater. As empresas em recuperação judicial têm a opção a qualquer momento, após 60 dias da conclusão do aumento de capital, capitalização de crédito e até o encerramento da recuperação judicial a seu exclusivo critério, independente da prévia autorização do juízo da recuperação judicial ou dos credores, promover, sob supervisão do administrador judicial, de realizar uma ou mais rodadas de pagamentos antecipado dos créditos financeiros, desde que cumpram com as obrigações estabelecidas. Desconto mínimo. Os credores que optarem por participar do leilão reverso devem estar cientes de que o pagamento antecipado será feito com um desconto mínimo de 90% do valor do crédito financeiro oferecido pelo credor. Então, meus amigos, a coisa aqui é meio que amarrada, tá? 60 dias após a conclusão do aumento de capital, só que não está claro quando que será esse aumento de capital. E temos também a dívida roll-up no meio do caminho. Então ficou uma coisa meio um atropelando o outro. Condição do leilão. As regras e condições específicas para participação em cada rodada do leilão reverso serão detalhadas em um edital a ser divulgado pelas empresas em recuperação judicial. Este edital será publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e enviado aos credores financeiros interessados. Recursos destinados ao leilão. A empresa em recuperação judicial pode utilizar um valor total de até 2 bilhões para pagamento de créditos financeiros oferecidos no contexto do leilão reverso. É importante ressaltar que a realização das rodadas do leilão reverso não pode prejudicar a senioridade de outros créditos, nem impedir o pagamento integral de determinadas dívidas prioritárias, como o DIP emergencial original atualizado, o novo financiamento, entre outros. Então, falando aqui desse DIP, né, ao qual ela tem que pagar no dia 15 de dezembro de 2024, algo em torno de aproximadamente 2 bilhões. Isso, claro, vai depender da cotação do dólar, mas por alto seria basicamente isso, tá? São 400 milhões de dólares que ela tem que pagar agora em dezembro, que é referente a esse novo DIP aqui, ao qual deu a maior briga, né? Há um ano atrás, os credores aceitaram, depois mudou, aí o BTG entrou e aí os credores voltou. Enfim, por isso que ele está aqui, original atualizado. E nesse caso aqui, a gente teve até uma certa vantagem, já que o BTG entrou para ajudar a Oi e os credores, para voltar a ter direito a esse DIP aqui, fazer parte dele, tiveram que abrir mão de muita coisa. Então, passou a ser um acordo benéfico para a empresa junto
juntamente com seus acionistas que acabam sendo favorecidos com isso, né? Condição para participar: os credores quirografários devem cumprir 2 critérios específicos para serem elegíveis para a opção de reestruturação. Está em conformidade com o compromisso de não litigar, quitação e renúncia conforme estipulado na cláusula 8.3 do documento, concordar em participar do novo financiamento e enviar os termos de adesão ao novo financiamento à Oi dentro dos prazos estabelecidos na cláusula 5.4.1.2. O bom desse novo acordo, galera, é que você vê que a empresa está se fechando em copas, né? Então, os credores que quiserem participar não poderão entrar com nenhum processo contra a empresa, e quem tiver processo ali tem que encerrar esse processo e também tem que entrar com dinheiro novo. Então, essas duas questões. Quem provê dinheiro novo está dentro aqui desse novo acordo, ao qual esse dinheiro novo aqui é justamente esses 650 milhões que a empresa quer capitalizar. Opção de recebimento: os credores quirografários que cumprirem esses critérios têm a opção de receber o pagamento de seus saldos de crédito após o leilão reverso, se aplicável nos termos e condições estabelecidos na cláusula 4.2.3 e suas subcláusulas. Dívida roll-up, meus amigos, 4.2.3.1. Essa opção de reestruturação visa proporcionar flexibilidade aos credores quirografários que cumprirem determinados requisitos e desejam participar ativamente do processo de reestruturação proposto pela empresa em recuperação judicial. Antes de dar continuidade, deixa eu só reforçar para vocês aqui que, diferente de certos criadores de conteúdo aí, a minha posição sempre foi em favor do Rodrigo Abreu, né? E teve pessoas que sempre aproveitou embalo ali para criticar a postura dele e agora tá soltando o vídeo aí com total euforia em cima do Rodrigo Abreu. Alguns podem até ter amnésia, mas eu não, tá? Como eu sempre relatei, a postura do Rodrigo Abreu, de fato, ela tentava trazer um equilíbrio. Infelizmente, nem todo mundo vai sair benéfico dessa situação, mas sim, ele tentou trazer um equilíbrio como ele conseguiu. Na questão dele ter jogado aqui essa conversão de dívida, ele força os credores a entrar como acionistas da empresa. E a partir daí, a coisa muda de figura e gera uma grande oportunidade para todos. Quando a empresa pega 2 bilhões e tenta ali, através de um acordo, de umas tratativas, um desconto de 90% em cima da dívida restante, ela justamente vai dar o direito a esses mesmos credores que tomarem, entre aspas, esse prejuízo de 90%, a entrar nessa dívida aqui, roll-up. E aí o que acontece? Ao invés de eles saírem de uma dívida, eles podem entrar em outra dívida da própria empresa. Então, com isso, meus amigos, olha só qual é o grande detalhe desse acordo. O credor, resumindo aqui, arredondando, a empresa deve 30 bi, há uma divisão ali de algo em torno de até 75%. Isso que está sendo falado aí através de uma entrevista, não através do documento. No documento aqui o que se fala é 50%. Então, olhando para esse caminho, seria 15 bi de dívida, os outros 15 iriam para papéis, seriam convertidos em papéis. Então, diante desses 15 bi, a empresa quer um desconto maior de 90%. Que todo mundo vai olhar e falar, cara, mas não tem sentido, não faz lógica, é muito prejuízo. Calma aí. Os credores passam a deter ações da empresa. Logo, eles não vão querer que essa empresa tenha a sua totalidade da Vital e da Client Co vendida, a não ser que seja vendida para algum deles a um preço muito irrisório. E outro grande detalhe, tá? Com a venda desses ativos aí, esses credores poderão fazer a compra, caso eles queiram, e terão apenas que abater o valor mínimo de 1,8 bilhão para a Client Co. Para a Vital não foi mencionado nada e eu vou comentar isso aqui com vocês já já. Muito interessante, né? Já na dívida aqui, roll-up, ao qual na verdade a empresa vai estar vendendo a dívida dela para outros que queiram pagar, isso é uma coisa que já aconteceu bastante lá atrás, tanto a roll-up quanto as note roll-ups, no caso que serão aplicadas no mercado americano, todos os credores poderão participar. Então isso aqui é um ponto ao qual eles saem da dívida, eles entram no papel da empresa, possivelmente aceitam um desconto de 90%, podem recomprar a dívida da empresa. E o detalhe, se eles tiverem um PM, vamos calcular aqui a R$5, e a cotação bate 15, esses caras já estão ganhando mais do que o suficiente para pular fora, com um tremendo lucro no bolso, e ainda assim a empresa vai estar devendo para eles. Você como investidor, sugiro, dá um apanhado aqui nesse documento, tira um dia, 2 dias, não é tão complexo assim quanto parece, a gente só tem que fazer algumas pesquisas de alguns termos, que por sinal está aqui no próprio documento, só que assim, vocês têm que rolar muito lá para baixo, para vocês entenderem o significado de alguns termos, e aí vocês tirarem suas próprias conclusões.
novamente, como eu já vinha avisando bastante tempo lá atrás, o novo plano ele veio benéfico para os credores. Se você quer tirar vantagem, você tem que estar preparado, tem que entender os próximos movimentos. Emissão de debêntures e notes roll-up. A Oi realizará a emissão desses instrumentos financeiros, debêntures roll-up, para crédito classe 3 em reais e notes roll-up para crédito classe 3 em dólar. Essa emissão será feita conforme as minutas dos documentos indicados em anexo 4.2.3.1a e 4.2.3.1b, respectivamente. Valor total da dívida roll-up. O montante total para essa emissão é de até 3,5 bilhões. Esse valor será utilizado para o pagamento pro rata de parte do saldo dos créditos dos credores, opção reestruturação 1, após o leilão reverso dos créditos dos credores, opção de reestruturação 1. Esse valor será utilizado para o pagamento pro rata de parte do saldo dos créditos dos credores, opção de reestruturação 1, após o leilão reverso devidamente convertidos pelas taxas de câmbio, conversão, quando aplicável. Termos e condições específicos. Data da emissão será definida nos instrumentos específicos, debêntures roll-up e notes roll-up. Pagamento do principal. O valor principal será amortizado em uma única parcela, em 4,5 anos, a partir da data da emissão das respectivas debêntures. Meus amigos, eu acredito que isso aqui vai acontecer agora em 2024, provavelmente ali entre mês 6 e mês 7 de 2024. Essa seção detalha o processo pelo qual a Oi planeja emitir instrumentos financeiros para o pagamento dos créditos classe 3, proporcionando um entendimento claro das condições e prazos envolvidos nesse processo de reestruturação. E aqui vamos tratar da liberação de garantias em caso de alienação da UPI Client Co ou UPI TV Co, conforme estabelecido nas cláusulas 5.2.2.1 e 5.2.2.2, respectivamente, ou na venda de ativos listados em anexo 4.2.3.1. Liberação de garantias. No caso de alienação das empresas UPI Client Co ou UPI Vital, na venda de ativos específicos listados no anexo mencionado, as garantias estabelecidas no item acima referente às debêntures roll-up e note roll-ups serão automaticamente liberadas. Isso é necessário para permitir que as alienações sejam realizadas e concluídas conforme necessário. Como você pode ver, a empresa, de uma certa forma, ela soube se fechar bem para evitar a questão ali de burocracia, né? Depois um credor ou outro querendo acionar a justiça, então ela está deixando muita coisa aqui às claras. Pagamento do preço de aquisição com dação em pagamento de ativos. Esse aqui é a cereja do bolo, meus amigos. Se o pagamento do preço de aquisição da UPI Client Co ou Vital envolver a dação em pagamento de ativos, conforme estabelecido nas cláusulas 5.2.2.1. e 5.2.2.2.1, respectivamente, esses ativos serão considerados automaticamente onerados. Nesse caso, a Oi deverá tomar as medidas necessárias para formalizar a oneração desses ativos em favor dos titulares das debêntures roll-up e notes roll-up, observando os termos e condições previstos no item acima, incluindo aqueles descritos nos itens I1 a 3. Essa seção visa garantir que, no caso de alienação de certos ativos ou empresas, as garantias associadas aos instrumentos financeiros emitidos, debêntures roll-up e notes roll-up, sejam adequadamente liberadas ou transferidas para garantir os direitos dos titulares desses instrumentos. Por isso que eu falo para vocês que vale muito a pena os credores abrir mão de 90% da dívida restante, referente à troca de papéis, e depois eles mesmos entrarem nas debêntures aqui, né? Mesmo porque, tendo os papéis em mão, esse papel vai decolar e muito, galera. E aqui a empresa informa sobre uma nova emissão de debêntures roll-up depois de todo esse processo. Caso a venda da Vital em Client Co atingir ou exceder 15,3 bilhões, denominado montante total alienação, UPIs definidas, a Oi deverá emitir novas debêntures roll-up, notes roll-up dentro de 10 dias úteis após a conclusão da alienação da última UPI definida. No entanto, o valor total das novas debêntures roll-up e notes roll-up emitidas não pode exceder 2 bilhões, denominado valor máximo adicional. Se o montante total de alienações das UPIs definidas não for
atingido o valor máximo adicional das novas debêntures roll-up e notes roll-up será reduzido proporcionalmente. Se o valor máximo adicional atingir zero, não haverá emissão de novas debêntures. As novas debêntures emitidas serão distribuídas aos credores, opção de estruturação 1, na mesma proporção das debêntures roll-up, notes roll-up, que esses credores receberam no momento do pagamento do valor total da dívida roll-up, conforme aplicável. E acelerando aqui, meus amigos, a grande curiosidade que todo mundo está comentando aí, o pessoal em alguns grupos falam sobre direito de subscrição, aumento de capital, capitalização de crédito, que é justamente o que ele fala ali, né? Após a conclusão desse aumento de capital aqui, 60 dias depois, teremos o leilão reverso. Então, pelo que diz o documento, primeiro teremos aqui a entrada dos credores como acionistas. Isso aqui não vai demorar tanto quanto a gente pensava. A Oi realizará um aumento de capital a ser aprovado pelo Conselho de Administração dentro do limite do capital autorizado no Estatuto Social da empresa. Esse aumento de capital envolve a emissão por subscrição privada, ou seja, sem registro na CVM, de novas ações ordinárias da Oi, conforme previsto nos artigos 170 e 171 da Lei das Sociedades por Ações e outras disposições legais pertinentes. Novas ações, capitalização de créditos. As novas ações serão subscritas pelos credores, opção de reestruturação 1, de forma proporcional. Após o pagamento de parte do saldo de créditos de credores, opção reestruturação 1, pós-leilão reverso, conforme descrito na cláusula 4.2.3.1, mediante a capitalização de parte do saldo remanescente de créditos de credores, opção de reestruturação 1, isso significa que os credores terão a opção de converter parte dos créditos em ações da empresa. Aqui agora que vai ficar a grande dúvida, meus amigos, porque se eles podem, de repente, converter aqui parte dos seus créditos em ações, a dúvida é qual que seria o PM dessas ações. Porque dependendo, não compensaria para eles entrar num acordo de desconto de 90%, eles podem esperar e depois vir aqui e arrematar as ações. Ou simplesmente eles não são obrigados a aceitar a dívida total com desconto. Então, supondo um credor que a Oi deva 5 bi, ele pode chegar e falar assim, beleza, dá um desconto aí, vamos colocar 1 bi para você me dar o desconto, fica 4 restante, e esses 4 ele pode converter aqui nos papéis, junto com o que ele já tem, e ele ganha uma grande posição nas cadeiras. Aumento de capital, capitalização de crédito pelos acionistas. Além disso, os acionistas titulares de ações ordinárias da Oi em circulação por ocasião do aumento de capital, capitalização de créditos poderão exercer seu direito de preferência, participando do aumento de capital mediante aporte em dinheiro. Esses acionistas terão a oportunidade de adquirir novas ações ordinárias da empresa, contribuindo com fundos adicionais para o aumento de capital. Só para vocês entenderem, isso aqui é todo o resumo, tá? Dessa última colocação que eu acabei de fazer, tá aqui. Deixa eu facilitar aqui para vocês um pouco. Após o pagamento de parte do saldo créditos de credores, opção reestruturação 1, pós-leilão reverso, nos termos da cláusula, o recebimento por tais credores, opção de reestruturação 1, em conjunto e de forma pró-rata de novas ações, capitalização de créditos que representam até 80% do capital social da Oi, observado o direito de preferência dos acionistas da Oi por ocasião do aumento de capital, capitalização de créditos nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. Então, meus amigos, o que essa lei fala claramente é o seguinte: independente se a empresa está tentando capitalizar novos recursos, se ela está fazendo uma troca de dívida por equity, a lei se aplica para todos. Toda situação, essa lei aqui se aplica. E aí todos os credores passam a ter o direito de subscrição. Logo, tem um grande detalhe. Caso vocês não queiram exercer o direito, vocês podem vender o seu direito, tá? Não rende tanta coisa assim, mas em compensação já ajuda a comprar mais alguns papéis de Oi. Eu fiz isso da última vez que ela fez uma subscrição para pagar a bonificação dos executivos. Ao invés de eu comprar, que estava muito mais caro do que o próprio papel em si, algo em torno de uns 20 centavos mais caro, eu vendi o meu direito e com esse dinheiro eu recomprei mais papéis da Oi. Então fica aqui o detalhe para que vocês entendam as oportunidades que temos. O preço de emissão das novas ações capitalização de crédito será oportunamente fixado pelo Conselho de Administração da Oi, observado os parâmetros, termos e condições previstos
na Lei das Sociedades por Ações, incluindo o dispositivo no artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, sendo que uma parcela poderá ser destinada à reserva de capital e o restante ao capital social da Oi. A emissão das novas ações de capitalização de créditos observará os termos e condições previstos na Lei das Sociedades por Ações, incluindo o direito de preferência previsto no artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, conforme aplicável, e as novas ações de capitalização de créditos conferirão os mesmos direitos conferidos pelas demais ações ordinárias de emissão da Oi em circulação. Claramente, a nova conversão será baseada na lei. E aí a lei fala o seguinte: será feito um cálculo. Não é da forma que estamos trabalhando há um bom tempo, não é da forma que o Rodrigo Abreu falou, onde você pega o total de dívida, o total de valor a ser convertido, divide pelo total de papéis, que seria os 80%, e chega ao PM dos credores. Perante a lei, não. Como aconteceu na última subscrição, é feito um cálculo, onde eles estipulam ali uma base de datas de valor de cotação, chegam a uma média e aí ele estipula o valor dessa subscrição. Na última subscrição, a diferença era algo em torno de quase 30 centavos entre o valor da cotação atual e o direito de subscrição. Como que será essa situação, a gente não sabe. Isso daqui é uma situação que vem para deixar as coisas realmente bastante complicadas, porque a gente agora ficou perdido, né? Como eu falei, o acordo ele não veio para favorecer os investidores em si. A gente vai surfar, quem estiver preparado, claro, um favorecimento nessa cotação, mas o acordo veio mais para favorecer os credores. Então, como a gente pode ver, a gente tem dívidas e teremos novas dívidas. Além desse empréstimo, dessas debêntures, a empresa tem, dentro desse novo acordo, o direito, sem prévia autorização, tanto do juiz, tanto de credores, de pegar qualquer meio de financiamento para resolver as dívidas. Seguindo esse caminho aqui, eu acredito que eles não irão vender principalmente 100% da Vital. Eles colocaram ali um atento ali na questão da ClientCo, ao qual, caso algum credor, né, queira comprar, eles terão que fazer um pagamento mínimo de 1,8 bilhões. No caso, se a empresa estiver devendo para ele meio bilhão, estiver devendo para ele 1 bilhão, independente. O que for abatido, independente disso, tem que entrar no caixa da empresa um valor mínimo de 1,8 bilhões. Isso aí, de uma certa forma, até que é bacana, favorece a empresa. Mas o grande problema foi a desvalorização desses ativos, ao qual os credores podem simplesmente não elevar tanto assim, né? Já que o valor mínimo da ClientCo reduziu bastante se comparado à apresentação do primeiro blowout em 2023. Então, meus amigos, o que temos aqui para depois do dia 15 de maio é um aumento de capital, ao qual teremos ali a entrada desses novos credores como acionistas. 60 dias depois teremos o leilão reverso e aí teremos as debêntures roll-up, ao qual a empresa pretende capitalizar 3,5 bilhões. E caso alguma coisa saia de errado na questão ali da venda da ClientCo e da Vital, ela fará uma nova debênture, um novo roll-up de 2 bilhões. Isso vai ser lá para frente. Bom, o que temos aqui no vídeo de hoje é isso. Após a leitura, após um tempo batendo cabeça aqui com esses documentos, claramente não temos informações exatas sobre essa questão de conversão de dívida para equity. Então temos suposições de que o valor PM dos credores será X, será Y, mas dentro do documento, que é isso que eu procuro me basear a partir de agora, é o que está aqui. A empresa fala que vai se basear pela lei. Então é em cima disso que a gente tem que seguir nosso caminho. Entrevista, opinião de A, opinião de B, não vai mudar a lei. E isso a empresa já deixou claro aqui que vai seguir baseando os parâmetros legais para a tomada de decisão. Por isso que temos que tomar cuidado quando a galera solta aí que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. São diversos sites soltando diversas matérias, diversas notícias. Ok, a gente vai lá, dá uma lida, pega essa visão. Depois o essencial é vir aqui e pegar o documento em si e buscar tirar nossa própria conclusão do que a empresa está apresentando aqui. E eu vou deixar um spoiler aqui para vocês a respeito desse documento, tá? Peguem apenas aqui, da primeira a aproximadamente 120 páginas. É onde vocês terão, de fato, informações que poderão realmente ser essenciais na tomada de decisão. Quando a gente pega aqui, 110 em diante,
vocês podem ver, ela vai trazer mais detalhes, demanda, descrições, significados. Então, o que vocês quiserem entender, vocês vêm aqui até no máximo a página 120. Sendo que o começo também, galera, não traz muita coisa, é apenas algumas enrolações, trazendo ali um pouco do histórico da empresa, do passado, como que iniciou na RJ. Isso é essencial também a gente saber, mas quem já acompanhou não precisa perder tempo com isso, já pode avançar umas 2 casas. Então são aproximadamente aqui algo em torno de 100 páginas para que vocês de fato tentem tirar uma conclusão do que virá. Deixem salvo aqui o que vocês acham essenciais. Até o dia 5 de março a 11 de março, teremos aí qualquer informação sobre alguma mudança nesse acordo. Em cima disso a gente volta depois para fazer uma análise e verificar o que foi de bom, o que foi de ruim, se é que teve alguma mudança, se sim ou se não, e aí a gente vai seguir o nosso barco. O objetivo disso daqui é entender como que ficará a situação da dívida da empresa junto à questão de dívida financeira, para que a gente possa tentar traçar alguns pontos de entrada, surfar as próximas altas que teremos. Nas 2 últimas semanas tivemos aí algo em torno de quase 100% de alta. Fechamos cotação com alta de mais de 50%. Então, temos a oportunidade. O que vamos fazer? Ficar de braços cruzados esperando? Ou simplesmente vamos entender, tentar pesquisar sobre o assunto para enxergar algum ponto de entrada e tentar surfar nessas próximas altas? Esse é o questionamento que eu deixo para vocês aqui. Essas são as informações de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.